E aí pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, meu nome é Rodrigo e hoje mais uma restauração e desta vez este modelo que é o Philips 470, um rádio gravador. Nós já podemos ver aqui essa característica, possui aqui um compartimento para fitas cassete, né, um tape, e neste lado faixas de rádio, que infelizmente a gente praticamente nem consegue ver o dial ali dentro de tanta sujeira. Me parece que enfim, talvez tenha dado um bolor aqui, sei lá o que é isso, mas está bem ruim de ver. E este aparelho simplesmente não funciona, não liga, não funciona a rádio, não funciona o tape, não executa nada, não acende nada. Inclusive temos, eu acho que um LED aqui, que poderia acender, mas não acende nada. Esse aparelho está chegando lá de São Paulo, do amigo Felipe, e o Felipe gostaria de restaurar este modelo. Enfim, ele está bem inteiro, né, embora esteja muito sujo, e é um modelo bem clássico aqui, foi comercializado no Brasil, já vi alguns exemplos dele. Vejam, antena telescópica aqui, parece bem inteira. Enfim, tem um botãozinho que está solto aqui já, que é daqui da frente, mas me parece íntegro também, nós vamos colocar no lugar. Aparelho aberto, então ele é um aparelho relativamente simples, né? Sacamos essa tampa de trás, já temos acesso à parte interna. Aqui está o circuito de rádio, é uma placa em separado, aqui embaixo temos alto-falante, transformador. Do lado de cá nós fixamos aqui embaixo então o tape, que é esse cara que está aqui, ele fica junto com uma placa que é virada para a frente, né? Aqui está a parte da frente do tape. Então veja que essa placa está relativamente limpa, e esta aqui nem tanto, ela tem bastante sujeira, porque justamente ela fica lá para frente, e os botões, enfim, por lá que entra a sujeira, certo? E aqui está o circuito do tape. Na verdade, como o aparelho já não liga, eu já tirei os fios aqui que vêm do transformador, depois nós vamos fazer o teste para desacoplar essa parte, porque aqui nós temos o tape, circuito de amplificação, e aqui somente circuito de rádio, então fica mais fácil de analisar desta maneira. E aqui já tem um problema clássico dos tapes da Philips. Não sei se vocês conseguem ver esse tipo de material que está aqui, tá? Isso aqui é um material que se soltou de uma engrenagem que estaria aqui. Essa engrenagem, ela entra em contato com o motor, né, com uma polia que vem lá de baixo, que é tocada pelo motor, e aí ela entra em contato com essa engrenagem e faz este movimento aqui, e infelizmente ela se rompeu. Dá para ver que ela não está aqui. Então, um problema bem clássico desse cara. E antes então de fazer qualquer intervenção no tape, além, né, de uma boa limpeza aqui, a gente precisa obviamente confeccionar uma polia nova como essa para ver se as coisas entram em operação. E aí a gente começa a avaliar o circuito de áudio. E como o aparelho não emite som, o primeiro passo que eu faço geralmente é analisar o próprio alto-falante, né? Vamos ver se o alto-falante está ao menos tendo continuidade. Para isso eu tenho um multímetro aqui, certo? Colocado na medição aqui na função continuidade. E aí eu vou pôr os dois terminais dele aqui nos terminais do alto-falante. E vejam que não aparece nada lá. Ou seja, este alto-falante certamente está rompido, certo? Talvez seja esse um dos motivos dele não colocar, não emitir som em lugar nenhum ali no aparelho, nem no tape e nem no rádio. E aí eu tenho outro alto-falante aqui para mostrar para vocês. Esse aqui está bom. Vou colocar aqui as ponteiras. Então esse aqui está funcionando, ou seja, esses alto-falantes eles possuem uma bobina interna aqui dentro, né, ao redor deste material aqui, que é onde está o ímã, enfim, e essa bobina se desloca. Então se ela estiver rompida, não passa corrente para ela e consequentemente o alto-falante não emite som. Então isso aqui é necessário ser ou remanufaturado ou trocado. E aí, apenas para se certificar, né, fazer um teste aqui, estou alimentando o aparelho diretamente com uma fonte externa e vou aumentar o volume aqui com aquele alto-falante que eu acabei de testar, enfim, que está fora do aparelho. Então, primeiro passo aqui do processo descoberto, né, o aparelho realmente está com o alto-falante original, que é aquele que está ali dentro que eu acabei de mostrar para vocês, danificado, e o rádio está operando, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Enfim, com certeza é necessário ajustar, mas a princípio o rádio está funcionando. E como o aparelho estava com muita sujeira, enfim, um trabalho
bem específico de ser feito em casos como este, que dá inclusive muita mão de obra, é a remoção de chaves, né? Aqui na frente nós temos uma chave similar a esta, né? Essa aqui é a chave seletora AC e DC, e aqui temos outra, que é essa que está aqui, eu acabei de remover e abrir ela, né? Enfim, temos que tirar todos os pontos de solda, abrir a chave, e aí nós vemos que aqui dentro, isso aqui tá completamente preto, cheio de pó, sujeirado aqui, isso aqui tava dando uma ruideira ali no rádio, enfim. E, enfim, isso aqui não tem como funcionar. E o pessoal põe limpa-contato aqui dentro, grafite, que é, inclusive piora a situação. Não tem outra saída, né? Tem que abrir, como eu comentei, dá bastante trabalho, mas não tem como fugir disso. Se a gente não abrir e não limpar isso aqui perfeitamente, isso aqui vai continuar dando problema no futuro. E provavelmente o ruído em algum momento vai inclusive até parar o funcionamento do aparelho. E aí a gente aplica álcool isopropílico, escova, né, dá uma escovada geral e ele fica assim, ó, bem melhor, tira toda aquela carbonização, oxidação que estava ali dentro. E agora nós temos continuidade entre os pontos, né? Quando a gente muda a chave aqui, o seletor, estas pecinhas superiores aqui, elas se deslocam de um ponto a outro, fechando o contato aqui dentro. E quando nós temos carbonização ou oxidação ou sujeira, né, como era o caso, os 3 casos aqui dentro, isso aqui com certeza não funciona, e aí essa limpeza garante o funcionamento correto do componente. E aí, desacoplando o tape da placa, né, que está aqui, a gente consegue começar o trabalho aqui para restaurar esta engrenagem. E aí, para acessar a engrenagem que está ausente, a gente precisa remover os cabeçotes aqui, essa chapa de metal inteira, e para isso, enfim, tiramos o rolo pressor, molas, fixação, e aí conseguimos ver aqui embaixo. E vejam que aqui nós teríamos uma engrenagem. Essa engrenagem entra em contato com o eixo, que está aqui embaixo, certo? Este eixo é tocado pelo motor através de uma correia e ela toca essa outra engrenagem que faz o movimento da fita. Inclusive a gente pode ver aqui, bom, a sujeirada aqui dentro tá grande, mas a gente pode ver aqui os pedaços dessa engrenagem. Veja que colou com algum tipo de lubrificação que ficou aqui. Aqui embaixo tem um pedaço maior e essa engrenagem infelizmente foi para todos os pontos aqui, enfim, ela está presa, então aqui a gente necessita limpar tudo e, obviamente, trocar essa engrenagem. Para trocá-la é necessário também remover este eixo, por isso que ele foi, essa peça foi removida ali da placa, né? Para nós podermos remover esse eixo aqui. Felizmente a correia está aqui, me parece que está rodando, enfim, está um pouco pesado, mas me parece que está rodando. Então a gente precisa fazer uma limpeza geral nisso aqui e providenciar uma nova engrenagem. E o trabalho no tape aqui, a princípio, praticamente concluído, né? Nós revisamos todo o conjunto em termos de mecânica e, óbvio, né? Já que nós removemos isso aqui, limpamos tudo aqui embaixo. Veja, agora tá bem bacana aqui, bem limpo. Inclusive a placa, né? Já que nós fizemos a limpeza, aplicamos álcool isopropílico, tiramos toda aquela sujeirada que havia aqui. A placa fica limpinha, fica bem legal. E isso é necessário. Não adianta a gente fazer coisas aqui, deixar tudo sujo, depois a sujeira volta aqui para cima. Tape lubrificado e a principal peça que estava ausente, essa peça que está aqui, né? Acabei montando isso aqui só para nós fazermos um teste, mas a peça já foi colocada, essa pecinha aqui, essa engrenagem confeccionada especificamente para este modelo. Agora, quando eu aciono o tape, então nós temos o movimento do motor, que toca a correia, esse fuso lá de baixo, nessa polia, que entra em contato com o rolo pressor. E aqui embaixo nós temos uma engrenagem que toca essa, que foi substituída, e por fim toca esta aqui, que faz todo o movimento da fita, do aparelho e etc. Então agora nós vamos fazer o teste efetivo da fita para verificar ajustes e sonoridade e coisas do gênero também. E aí, fazendo o teste com a fita que nós temos aqui para teste, infelizmente não sai som nenhum ali no alto-falante. Veja, o circuito de rádio tá com som. E a fita, infelizmente, não lê. E quando eu toco aqui, eu ouço ruído lá no alto-falante. Então, um teste inicial aqui é verificar se este cabeçote eventualmente não esteja ruim. Porque, olhando para ele aqui, fazendo esses movimentos aqui nessas conexões, parece que elas estão bem soltas, vejam lá dentro, e isso pode ter sido danificado, enfim, por conta do tempo, do uso, etc. Alguma pancada
Então, mais um item que a gente precisa analisar. E a nossa suspeita se confirmou, realmente foi necessário trocar este componente, que é enfim, a peça não a principal, mas uma das principais aqui do tape, que é o cabeçote de leitura, e ele infelizmente não está operando. Encontramos um também idêntico, né, em tamanhos e etc, mono também, como este, e agora o tape está funcionando. Eu vou dar o play aqui para vocês verem. Necessário ajustes, né, esse ruído, falta de aterramento aqui na minha pancada, mas a princípio agora, depois de todas essas intervenções, acredito que o circuito mecânico, né, o mecanismo aqui esteja funcionando. Então está aí uma restauração completa em todo o aparelho, né? Basicamente vocês viram a maioria do trabalho aqui realizada no tape, ajustes, troca de componentes e etc. Mas também trocamos capacitores eletrolíticos, né? Estes 5 que estão aqui, 2 na fonte, 1 na saída de alta, tem mais 2 aqui embaixo. Extremamente necessário trocar os principais, né, os maiores, a gente troca com certeza todos, são capacitores antigos. Vamos substituir o alto-falante, né, este é o original do aparelho, vejam, um alto-falante de 8 ohms, 3 watts. Ele está inclusive bem enferrujado aqui, dá para ver que tem ferrugem inclusive na parte interna aqui, na cordoalha aqui, enfim, e aí certamente isso aqui está rompido. E aí encontramos um outro com o mesmo diâmetro, inclusive da Philips, vamos substituir. Ele é um pouco mais alto, vejam, um pouco mais alto aí o ímã, né? Mas ele dá perfeitamente aqui dentro, ele tem o mesmo diâmetro e provavelmente a altura não deverá ser um problema. Também foi necessário trocar 2 molinhas, que estavam aqui embaixo no circuito. Essas molas servem para fazer as teclas do tape voltarem. Uma ou 2 dessas teclas estavam voltando com dificuldade, e uma das molas está com a extremidade rompida. Elas ficam presas dos 2 lados para dar força, né, no retorno. Essa outra também está meio baleada, então foi necessário trocar também. Circuito de rádio, ajuste dos trimpods, né? Como o circuito já estava funcionando, nós apenas ajustamos para ter as posições corretas e também a amplitude um pouco melhorada aqui para cada uma das faixas. E agora o circuito está todo revisado e pronto para ser montado. E aí agora nós vamos para o gabinete também para revitalizar um pouco a característica estética do aparelho. E agora na parte estética, antes de lavar tudo, a gente precisa tirar essa frontal. Essa frontal aqui, ela encobre o dial, né? Até passei o dedo aqui para ver essa sujeira que está aqui dentro. E aí tira 2 parafusos que está aqui, tira a antena também, saca isso aqui para frente. E aí agora nós vamos lavar todo o gabinete, tá completamente sujo, né? Como a gente viu, tá todo desmontado, então somente plástico aqui, está sem alto-falante, enfim, não tem nem nada aqui que vá se danificar. Então a gente vai agora proceder com a lavação do gabinete e enfim montarmos, né, após estas intervenções, vamos ver como é que ele vai ficar. E aí está, pessoal, vocês que puderam acompanhar este processo de restauração, mais um aparelho restaurado, desta vez o Philips 470. Agora eu vou mostrar ele para vocês funcionando completamente e como vocês podem ver, está também bem renovado na parte externa. Lavamos tudo, tiramos pó, sujeira, aplicamos um revitalizador de plástico aqui em todo o gabinete. Agora ele está muito, muito bonito, além de funcional. Eu vou pôr ele em funcionamento para vocês verem, tá? Ele funciona, enfim, AM, tá? Não temos mais muitas emissoras em AM. Para proteção às mulheres e contra FM tem uma recepção muito, muito boa. Que a orientação do governo federal. E eu estou com uma fita aqui dentro, vou pôr ele em operação também, e vou, na verdade, gravar alguma coisa aqui do rádio. Deixa eu encontrar algo que não tenha direitos autorais, talvez aqui mais para cima. 28. Cuide da sua saúde com a MedPrev. Antônio Boliche, o maior. E aí, para gravar, eu vou pressionar a tecla. Eu vou deixar aqui em pause. Vou pressionar a tecla REC e play ao mesmo tempo.
E aí, quando eu tirar a tecla pause, ele vai gravar e depois eu vou voltar a fita aqui para a posição 0 e vou executar para vocês verem, enfim, o som da gravação ao invés de eu reproduzir propriamente uma música, embora eu tenha uma fita aqui que eu possa colocar e reproduzir uma música para vocês, tá? 65 anos, grandes marcas com ofertas imperdíveis. Piso cerâmico 50 por 50, Ilha Bela 14,90 o metro quadrado. Cimento 50 quilos 31,90. Misturador monocomando Adra 190. Enfim, na fita vai ficar o anúncio de produtos, mas tudo bem, né? Cadence 89,90 cada. Smart TV 40 polegadas 1.399. Tudo em 12 vezes sem juros no cartão Lembrando de que crédito. o sistema de gravação ele grava tanto o rádio, quando estiver aqui no rádio, quanto o microfone, quanto uma entrada externa se eu estiver aqui no line, tá? Ok. Vou pôr aqui na line e agora vou voltar a fita lá para a posição 0. Vou dar um play. Vamos ver se ele gravou aí aquele monte de anúncios do metro rádio. quadrado. Cimento 50 quilos 31,90. Misturador monocomando Adra 199,90. Aí, né, gravação Chuveiro eletrônico boa, Lorenzetti, tá? aquecedor Gravação do ambiente, Cadence, bem adequada. 89,90 cada. Smart TV 40 polegadas 1.399. É claro que nós ajustamos o bias, ajustamos o azimuth também, tá? Brincadeira, Blitz, muitos prêmios. É a Blitz nativa. O Minuto Mini está chegando no Posto Mini da Beira Rio. É nesse sábado. São várias atrações, além do sorteio do Posto. E agora estou com outra fita aqui dentro e aí eu vou reproduzir ela para vocês sem fazer nenhuma gravação. Continua aqui no line. Vou dar um play, tá? Então espero que vocês tenham gostado deste belo aparelho, do trabalho de restauração que nós fizemos. E obrigado por terem acompanhado o nosso trabalho.